Bom dia aí a todos. Aqui é quem fala é o professor Renato, professor de inglês, aqui no CF12. Estou gravando esse vídeo aqui em pleno sábado, porque segunda-feira começam as avaliações, né, da semana de provas, e a prova de inglês vai ser justamente na segunda-feira. Eu selecionei aqui alguns exercícios que estão relacionados diretamente aos conteúdos que vão ser abordados nessa prova escrita. Lembrando que a prova escrita, esse bimestre, vale 3 pontos, tá bom? Então, peguei alguns exercícios aí que nós fizemos em sala de aula. Se você não tem o gabarito desses exercícios, a correção, por favor, pegue o caderno com alguém, vá atrás nesse fim de semana mesmo, né? Para que você possa estudar a tempo, ok? Então, vamos lá. Então, o conteúdo aí é isso que eu vou mostrar para vocês a seguir. Então, nós temos aí pronomes relativos, né? Aí tem um exercício que ilustra bem o que a gente trabalha em pronomes relativos, que é o exercício da página 83, quer dizer, exercício 1, página 83, e o exercício 3 da página 84, né? Que vão abordar justamente os 5 pronomes relativos que nós trabalhamos agora no terceiro bimestre. Temos também a parte de prefixos e sufixos. Ali nos prefixos está faltando uma letra F, tá? Que é o exercício 8 da página 108. E o futuro simples, que é o uso do will para indicar futuro, né? Principalmente para falar de previsões, que é o exercício 10 da página 108. Tá? Então eu vou só ver rapidamente com vocês esses exercícios para vocês verem o que eu vou cobrar na prova, exatamente. O que você tem que saber. Então, aí, quanto aos lá no exercício que eu falei, nós temos aí essas frases, né? E em cada uma dessas frases o pronome relativo está destacado. Lembrando, pronome relativo são os pronomes que eu utilizo para evitar que meu texto fique, de certa forma, repetitivo. Então, quando eu vou me referir a um termo que foi mencionado anteriormente, para não ter que repetir o nome daquele termo na frase, eu substituo ele por um pronome relativo. Na língua portuguesa, o mais utilizado é o pronome que. Só que aí no inglês tem uma diferença. Então nós temos aí na frase número 1, The story is about a man who hunts elephants and mice. Esse who, ele significa que, e ele só pode se referir a pessoas. Somente pessoas. Na frase número 2, onde está falando The story is about some mice that helped some elephants. O that, que também significa que, ele se refere tanto a coisas, animais e objetos, quanto pessoas. Tá? Aqui na frase, né, quando a gente for ver a frase, você vai ver que ele vai se referir a um animal, mas com outro sentido. Na número 3, The story is about a village where many animals lived in harmony. Então aqui nós temos o pronome where, né, que é onde só pode se referir a lugares, somente. E por último aí, The story is about an earthquake, which destroyed the animals' village. Então, a história é sobre um terremoto que destruiu a vila dos animais. Então, nesse caso aí, nós temos o pronome which, que só pode se referir a coisas, animais, objetos. Tudo aquilo que não for humano, tá bom? Então, como eu tinha falado para vocês, esses pronomes relativos sempre vão se referir a alguma coisa que foi mencionada anteriormente. Só vou ligar aqui o carregador porque está acabando a bateria do notebook. Beleza. Então, por exemplo, aí, na frase número 1, o who vai se referir a man. Lembra que eu falei? Who só pode se referir a pessoas. Então, é o termo que está justamente antes do pronome relativo. Então, a história é sobre um homem que caça elefantes e camundongos. Quem é que caça elefantes e camundongos? O homem. Então, por isso se refere a ele. Na frase número 2, o pronome relativo that vai se referir a some mice. Então, a história é sobre alguns camundongos que ajudaram alguns elefantes. Quem foi que ajudou alguns elefantes?
alguns camundongos. Então, esse que aí se refere a some mais. E na 3, The Stories About a Village Where Many Animals Lived in Harmony. A história sobre uma vila onde muitos animais viviam em harmonia. Onde é que esses animais viviam em harmonia? Na vila. Então, where se refere a village. E o pronome which aí na frase número 4 se refere a an earthquake. Porque a frase está dizendo o seguinte: a história é sobre um terremoto que destruiu a vila dos animais, o vilarejo dos animais. O que destruiu o vilarejo dos animais? O terremoto. Tá bom? Então, lembre-se, pronome relativo sempre se refere a um termo mencionado anteriormente a ele, que é como eu estou demonstrando aqui. Outro pronome relativo que nós vamos trabalhar, que foi trabalhado, né, no caso, é o pronome whose. Então aqui, the stories about a mouse whose best friend is an elephant. Whose, para quem não se lembra, né, significa cujo ou cuja. E sempre indica posse. Possession significa posse, para indicar que algo pertence a alguém ou está de certa forma relacionado a alguém ou alguma coisa. Então, se eu fosse reescrever essa frase sem usar o pronome whose, ela ficaria assim. The story is about a mouse, ou seja, a história é sobre um camundongo. The mouse's best friend is an elephant. O melhor amigo do camundongo é um elefante. Na língua inglesa, quando a gente quer falar, usar a preposição de, do, da, dos, das, para indicar que algo é de alguém, a gente usa esse apóstrofo S, tracinho à esquerda, que esse tracinho a gente chama de apóstrofo, ok? Então, esse apóstrofo S aqui, ele também indica posse na língua inglesa, tá bom? Então, quando eu tenho frases onde tem adjetivo possessivo, que são aqueles my, meu, your, seu, his, dele, her, dela, por aí vai. Então, se eu tiver um adjetivo possessivo, ou esse apóstrofo S aqui, que também indica posse, se eu for reescrever uma frase usando um pronome relativo, aí eu uso whose, porque é o único pronome relativo que indica posse. Tá bom? Então, esse aí são os pronomes relativos que a gente vai abordar na prova escrita, que é o who, which, that, where e o whose. O próximo conteúdo aí é de prefixos e sufixos, né? Mas a gente só vai trabalhar 3 aí que vão cair na prova, porque os outros são até de certa forma um pouco simples. Então, mas o que você tem que ver aqui? Um dos mais comuns aí é o Asian. Às vezes eles pode ser, em algumas gramáticas, pode ser o sufixo Asian ou só Yan, I-O-N, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui o verbo populate. Quando eu acrescento o sufixo Asian, ele deixa de ser o verbo e aí passa a ser um substantivo, população, population. Okay? Então, geralmente, quando a gente acrescenta um sufixo, a classe gramatical da palavra muda também. Então, ele deixou de ser verbo e passou a ser um substantivo. Nós temos o ly, ly. Esse sufixo, ele refere-se principalmente a advérbios. É como se fosse a partícula mente na língua portuguesa. Tá bom? Então, por exemplo, eu tenho aqui particular, que é o adjetivo particular ou privado. A partir do momento que eu coloco o sufixo ly, aí vira particularly, que significa particularmente. Então, deixa de ser um adjetivo e passa a ser um advérbio. E por último, aí, nós temos o prefixo self. Todo mundo conhece self do próprio ato, né, de tirar selfies, ou seja, eu sou a pessoa que estou tirando foto e eu estou tirando foto de mim mesmo. Então, quando a pessoa pratica e sofre, quando quem sofre e pratica a ação são a mesma pessoa, eu uso essas partículas reflexivas, que aí nós temos o self. Daí que vem o termo self-service. Você mesmo se serve. Tá bom? Então, nós temos aqui, né, que foi trabalhado no texto sobre previsões do futuro. Eu tenho a palavra driving. E a partir do momento que eu coloco o prefixo self, vira self-driving. Ou seja, que é como se eu falasse autopilotável.
Porque lá no texto que a gente trabalha sobre as previsões do futuro, em um determinado momento fala-se que no futuro os carros não necessitarão de motoristas, eles mesmos se autopilotarão. Então eles mesmos que vão conduzir, você vai ser um mero passageiro no seu próprio carro, tá bom? Então esses aí são os prefixos e sufixos que vão cair na prova. E por último aí nós temos o uso do futuro com a partícula will. A gente usou o will aí na unidade 5 justamente para falar de previsões futuras. E lembre-se, a estrutura simples, básica aí do futuro é sujeito, o will, que é a partícula de futuro, e o verbo que indica aquilo que provavelmente acontecerá no futuro. Que a gente está falando de coisas possíveis de acontecer, prováveis de acontecer, mas que não são certas. Pode ser que ocorra ou não. Então, por isso que a gente trabalhou textos que falavam de previsões do futuro. E em determinado exercício lá, nós temos dois tipos de texto lá naquela unidade 5. O primeiro texto, que tem as previsões, os autores são bem otimistas. E aí nós trabalhamos um segundo texto onde as previsões são bem pessimistas. Esse exercício aqui é como se eu levasse em conta que eu estou sendo pessimista em relação ao futuro. Então, eu vou completar as frases aqui usando o futuro com will, mas sendo pessimista. Então, aqui eu tenho a primeira frase, né? There, não sei o quê. Quando eu tenho there mais o verbo be, significa que o verbo existir, haver. Então, aqui, lots of technological advances, muitos avanços tecnológicos, mas um mundo tão bom. Se eu tenho but, que significa mas, quer dizer que aqui eu vou falar de algo positivo e contrastando eu vou falar de algo negativo. Então, a primeira frase aqui tem que ser afirmativa, tá bom? E a segunda é negativa. Então, vai ficar assim. Lembre-se, você vai usar o verbo que está em parênteses. Então, nos dois aí tem o verbo to be. Mas o primeiro, eu vou falar there will be. Haverá, existirão muitos avanços tecnológicos. Haverá muitos avanços tecnológicos. Isso é, de fato, vai acontecer futuramente. Mas o mundo, por outro lado, né, não será tão bom. Ou seja, nós teremos, por um lado, os avanços tecnológicos, que são uma coisa boa, mas o mundo, no geral, não vai ser tão bom para as gerações futuras, né? Lembre-se, isso aqui sendo pessimista. Mas lembrando, se você tem um mas, você vai dar a ideia de negação aí na frase seguinte. Aí nós temos aí, the number of people living in cities, o número de pessoas morando nas cidades. Ou seja, a tendência é que a população aumente cada vez mais, né? Então, o número de pessoas que vai morar na cidade vai ou não vai aumentar? Esse verbo rise aqui significa aumentar. Então, provavelmente é isso que vai acontecer. Vão aumentar. Vai aumentar o número de pessoas que vai passar a morar nos centros urbanos. Então, aqui, eu só tenho, como já tem um sujeito, né? É só colocar o will mais o verbo que está em parênteses. Então, o número de pessoas morando nas cidades aumentará, crescerá. Agora, olha só o que ele fala aí, como aumento, né? Por causa, devido ao aumento da população urbana, né? A poluição do ar, air pollution. Decrease significa diminuir. Vai ou não vai diminuir? É claro que não vai diminuir. Na verdade, ela vai aumentar. Mas como aqui a gente não está usando o verbo rise, está usando o oposto dele, que é decrease, diminuir, então a poluição do ar não vai diminuir. Então aqui eu tenho que usar uma frase negativa. Lembre-se, se eu faço frases negativas, eu coloco not após o will e antes do verbo. Então aqui vai ficar will not decrease, não vai diminuir. Pelo contrário, a poluição do ar vai aumentar. E nós já estamos vendo aí as consequências disso aí com as queimadas e tudo mais, tá bom? E por último aí, because we are living longer, uma vez que nós estamos vivendo mais, né? Então a tendência é que há um século atrás, mais ou menos, né? A expectativa de vida era provavelmente 50 anos. Hoje a expectativa de vida para os seres humanos é de mais de 70 anos. E por aí, dependendo de qual país, né? Onde tem melhor qualidade de vida, passa dos 100 anos.
né? Mas a tendência é essa, que com o passar do tempo nós possamos viver cada vez mais e mais. Então, se nós estamos vivendo mais, as pessoas, have é o verbo ter, né? Mais doenças relacionadas ao envelhecimento. Aging significa envelhecimento, tais como demência. Demência é uma doença que surge com o envelhecimento, né? Com o passar do tempo. Alguns desenvolvem, outros não. Tá bom? Então, se a gente está vivendo mais, nós teremos, as pessoas passarão a ter mais doenças relacionadas à idade. Tá bom? Então, aqui eu tenho uma frase afirmativa. Então, o have aqui vai ficar will have. Basicamente é isso. Então, você tem que interpretar aí o que está sendo falado nas frases, né? Lembre-se, as frases são de um futuro pessimista. Por isso que tem algumas frases aí que são negativas. Mas aqui eu só estou falando de aspectos negativos do futuro. Tá bom? É isso. Então, estudem, meus abençoados. Prova segunda-feira. Aproveita esse vídeo aí. Mas mesmo que você não tenha assistido o vídeo, esses exercícios a gente trabalhou em sala de aula. Então, quem está com o caderno completo, tem esses exercícios no caderno. Tá bom? Então, tenha um bom final de semana e até segunda.